Olá, eu sou Luzia Garcia, psicoterapeuta e facilitadora de processos de autoconhecimento. Esta é uma meditação guiada feita com carinho, especialmente para você, mulher. Espero que você encontre aqui um espaço para se acolher, se escutar e se reconectar com seu corpo, com o seu sentir e com a sua sexualidade genuína. Vivemos muitas vezes afastadas de nós mesmas, do nosso corpo e da nossa verdade, e aos poucos nos desconectamos de um lugar essencial, onde o sentir é natural e o corpo pode ser habitado com mais presença. Permita este momento de estar com você com mais presença e mais verdade no seu sentir. Feche seus olhos e sinta, com profunda reverência diante do mistério da vida e diante da força que sustenta a sua existência, eu peço licença à alma de cada mulher aqui presente para conduzir esta experiência. Peço licença às mulheres da sua linhagem, às mães, às avós, às bisavós. Peço licença também aos homens da sua linhagem, aos pais, aos avós e todos aqueles que vieram antes de você e tornaram possível a sua vida. Hoje nós nos aproximaremos de um território muito profundo, o seu corpo, a sua alma. O corpo de uma mulher carrega histórias que não são apenas suas. Nele vivem memórias da infância, do despertar como mulher, dos encontros e desencontros do amor e também ecos de mulheres que vieram antes. Seu corpo é como um caminho antigo e esse caminho começou muito antes de você. Por ele passaram mulheres que amaram, mulheres que se calaram, mulheres que sentiram prazer e mulheres que precisaram se fechar para sobreviver. E talvez em algum momento o prazer também tenha sido interrompido, silenciado ou confundido com culpa. Mas hoje você pode se permitir abrir um novo caminho. Muitas vezes, sem perceber, essas histórias continuam vivas no corpo, atravessando as emoções, a forma de amar e a maneira de conduzir a própria vida. Mas existe algo que não se perde. Existe uma força antiga dentro de você, uma força que sabe sentir, amar, criar e renascer. E hoje você pode apenas permitir que esse corpo se lembre dessa força. Continue de olhos fechados. Permita que seu corpo encontre uma posição confortável. Inspire lentamente pelas narinas e, ao expirar, deixe o corpo soltar qualquer tensão. Mais uma vez, inspirando presença e, ao expirar, permitindo que o corpo se aproxime mais um pouco de um lugar mais profundo dentro de você, a sua alma. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e a esquerda sobre o seu ventre. Sinta o coração pulsando e permita que a sua atenção desça até o ventre. Esse espaço silencioso dentro de você, onde tantas histórias vivem e também onde vive a sua energia vital, a sua força de vida, a sua energia sexual. Uma energia que não está apenas ligada ao sexo,
mas a vida que pulsa em você, a energia que cria, que move, que sente, que se expressa e que também pode ser sentida como prazer quando encontra espaço para existir. Deixa sua consciência repousar ali. Entre o coração e o ventre existe um caminho invisível, um fio de vida que une amor, criação, sabedoria. Sinta agora uma luz suave se aproximando de você. Uma luz cálida, amorosa, silenciosa. E aos poucos você recebe. É o seu eu superior, a parte da sua essência que conhece toda a sua história e ainda assim permanece ao seu lado com profundo amor. Permita que essa luz se torne mais nítida, como um manto que envolve o seu corpo na cor que se revelar para você. Um manto de consciência, de presença, de proteção. E sinta como se suavemente essa presença segurasse as suas mãos e permanecesse com você enquanto você atravessa essa jornada interior. Você está sendo conduzida com amor, com firmeza e com ternura por essa presença em você, que sustenta, acolhe e protege. Você está segura. Confie e no seu tempo se entregue mais. E agora se veja caminhando por um caminho antigo, um caminho percorrido por muitas mulheres que vieram antes de você. Cada passo te leva mais perto da origem da sua história. À sua frente surge uma casa antiga. Observe os detalhes. Talvez ela tenha uma varanda, um jardim, paredes marcadas pelo tempo. Essa casa atravessou gerações. Você se aproxima da porta e ela se abre lentamente e sente que ela reconhece você e você entra. Sinta, o ar dentro da casa é quente, acolhedor, como se muitas vidas tivessem respirado ali antes de você. Essa é a casa das mulheres da sua linhagem, a casa das ancestrais. À medida que você caminha pelos corredores, imagens começam a surgir nas paredes, com memórias vivas, e você as sente. Você vê mulheres de outros tempos, mulheres vivendo em épocas difíceis, épocas em que muitas vezes o corpo da mulher não lhe pertencia. Você vê uma jovem descobrindo o próprio corpo e aprendendo rapidamente que precisava se conter. Vê outra sendo entregue em casamento muito cedo, sem escolha. Vê outra que amou e encontrou ternura. E vê também mulheres que conheceram dor, mulheres que foram invadidas, mulheres que precisaram sair de si mesmas para sobreviver. Permita que essas imagens te atravessem.
Deixe vir os sentimentos. Talvez uma tristeza antiga, talvez um silêncio profundo. Essas imagens não vêm para te ferir, elas vêm para revelar. Elas mostram a história da sexualidade feminina que atravessa gerações. E parte disso talvez tenha chegado até você. E agora novas imagens surgem mais próximas do seu tempo. Imagens da história da sua mãe. Veja sua mãe ainda menina, curiosa, inocente, descobrindo pouco a pouco o próprio corpo. Talvez ninguém tenha explicado a ela o que estava acontecendo. Talvez ela tenha aprendido no silêncio, na rigidez, no medo. Veja sua mãe crescendo, aprendendo sobre o amor, sobre os homens, sobre o desejo. Talvez tenha amado, talvez tenha sonhado, talvez tenha sentido prazer, talvez não. E talvez não tenha podido viver o prazer com liberdade, como o corpo naturalmente pede. Talvez tenha reprimido seus desejos. Talvez também tenha sentido vergonha, tenha aprendido a esconder partes de si. Respire nessas imagens, sinta-as em seu coração. E agora, sua mãe está diante de você, talvez como você consegue vê-la hoje. E olhando nos olhos dela, você reconhece o reflexo dessas e muitas outras histórias que ela passou. Você começa a perceber que antes de ser sua mãe, ela também foi filha, também foi menina, também atravessou seus próprios caminhos com as forças e com os limites que tinha. Vocês se aprofundam no olhar e por um instante não existe passado, não existe história, apenas esse encontro de duas mulheres. E ela te diz suavemente: filha, eu também caminhei nesse mistério de ser mulher, também tentei entender meu corpo, o amor, os homens. Algumas coisas foram bonitas, outras foram tão difíceis. Ainda assim, eu tentei. Eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha naquele momento. Deixe essas palavras tocarem o seu coração, sem precisar concordar, sem precisar rejeitar, apenas deixando que elas encontrem um abrigo em você. E talvez, ao olhar para ela assim, algo comece a mudar. Não porque a história mudou, mas porque o seu olhar se amplia agora. E você pode ver a mulher por trás da mãe. Pode ver as dores que ela carregou, os silêncios que ela viveu, as escolhas que ela não soube fazer diferente. E aos poucos, sem esforço, talvez o seu coração possa se abrir um pouco mais,
para a compreensão, talvez para o respeito, talvez apenas para incluir. Sinta isso no seu coração. E se fizer sentido para você, internamente, diga a ela: eu vejo você, mãe, agora com os olhos da alma. Eu vejo você. Eu reconheço a importância da sua história e a deixo com você. Você é digna dela. Eu deixo com você, com tudo que lhe pertence. Agora, digo isso com muito respeito. E eu escolho a vida que veio através de você. Sinta os efeitos dessas palavras e perceba se algo dentro de você começa a se apaziguar. Talvez você possa se sentir mais leve, uma serenidade. Não é sobre esquecer, nem perdoar. É sobre permitir que ela vá ficando no lugar de mãe e você no lugar de filha, mas ao mesmo tempo vendo uma mulher ali, assim como você, reconhecendo que ela é grande porque lhe deu a vida e você pequena porque pode receber. E aos poucos seu coração vai encontrando mais espaço, mais respiro, mais possibilidades de amar, mais suavidade. E agora as mulheres da sua linhagem se aproximam, muitas, de diferentes tempos e características físicas. E elas olham para você e dizem: entre nós existiram histórias de amor e também histórias de dor. Algumas de nós fomos tocadas sem poder dizer não. Algumas aprendemos a nos afastar do próprio corpo para conseguir continuar. E ao nos afastarmos, também nos afastamos da energia da vida e do prazer. Deixe vir as imagens e sensações para serem sentidas por você, mas sem carregar, sem rejeitar, apenas permitindo que te atravessem, apenas deixando que existam. E assim, na luz da sua consciência, encontra um lugar de respeito no seu coração. Uma ancestral mais antiga se aproxima. Ela te olha com profundidade e compaixão e lentamente estende as mãos à sua frente, como quem está pronta para receber. E então ela diz: se algo do nosso medo chegou até você, hoje você pode devolver. Sim, você pode devolver o que é nosso. E com suavidade, permita colocar nas mãos dela aquilo que não é seu e você carregou. O seu corpo e a sua alma sabem o que é. Medos, cargas, memórias, traumas, sensações. Na medida que você vai colocando, vai deixando ir,
Sinta essa liberação acontecendo e ela continua. Você não precisa carregar nossas dores para honrar nossas histórias. Sinta a força e a dignidade dessas palavras. E a liberação de emaranhados e mandatos muito antigos vai acontecendo. E você vai se esvaziando. Veja aquilo que foi entregue, encontrando seus lugares no tempo e na linhagem, sem esforço, sem ruptura, apenas seguindo o seu caminho de volta. E aos poucos perceba um espaço novo se abrindo dentro de você, talvez mais leve, mais silencioso, mais amplo. É a sua alma se ampliando. Sinta. Neste momento, começam a surgir os homens da sua linhagem, seu pai, seu avô, seus ancestrais, não apenas como homens, mas como histórias vivas. Respire e permita sentir o peso que alguns carregaram, os silêncios que não puderam quebrar, as dores que não souberam nomear. E entre eles, o seu pai se aproxima. Talvez ao vê-lo, você sinta algo no corpo. Pode ser uma contração, uma saudade, talvez um misto de sentimentos. Só sinta. Ele para diante de você e vocês se olham nos olhos. E por um instante, não há passado, não há história, apenas dois seres humanos. Não importa se você conheceu ou não o seu pai, só sinta e respire nessa cena. E talvez, pela primeira vez, você possa vê-lo, não como o pai que faltou, não como o pai que feriu, não como o pai que não soube fazer o certo. Você enxerga além do papel do pai, enxerga o homem, um homem que também veio de uma história, que também foi pequeno um dia, que também precisou de amor e talvez não recebeu como precisava, que também tentou e talvez não tenha conseguido. Receba isso no seu corpo agora. Deixe que te atravesse. Permita que a resistência ceda por um instante, não para concordar, não para justificar, mas apenas para ver que no fundo existe uma verdade silenciosa. Ele também estava vivendo o que sabia, fez o que pôde, o que conseguiu carregar. E talvez agora, sem esforço, algo no seu coração comece a se mover em direção à paz. Não porque tudo foi certo, mas porque você já não precisa mais lutar com o que foi. E se for verdadeiro para você, apenas permita que essa fala silenciosa surja dentro de você. Você é o meu pai, eu te vejo. Eu vejo a sua história, as suas batalhas. Eu deixo com você a sua história e tudo o que lhe pertence e recebo a vida que veio através de você. Deixe isso tocar o seu peito, sem forçar, sem se obrigar, apenas deixando
que o que for possível seja liberado e integrado. Talvez você possa sentir um alívio sincero e até soltar um suspiro profundo. E então, uma imagem muito delicada começa a se formar diante de você. Uma imagem que vem antes de você existir. O encontro de um homem e uma mulher. Seu pai e sua mãe. Talvez não tenha sido perfeito, mas por um momento, o masculino e o feminino se encontraram, como a chuva que encontra a terra, e algo maior que eles permitiu que a vida acontecesse. E desse encontro, a vida encontrou o caminho até você. Respire nessa imagem da união dos corpos de seus pais e deixe que isso te alcance como uma energia, a energia da vida. Sinta a vida pulsando mais forte agora em você. E talvez agora, sem esforço, você possa se permitir ficar um pouco ainda mais pequena diante desse encontro, pequena diante da grandiosidade do mistério da vida que age assim. Permaneça aí, completamente entregue, só recebendo a vida como ela veio, sem condições, sem exigências, sem precisar entender. E ao receber, talvez a sua alma vá se acalmando, se movendo com mais suavidade e sentindo que você pode continuar recebendo essa vida e a força que ela te traz, porque é uma fonte. E talvez com isso você possa ir se sentindo um pouco mais leve, mais completa. Neste momento, você se conecta com as suas próprias histórias. Você se lembra da menina que foi, descobrindo o próprio corpo, sentindo curiosidade, sentindo vergonha, dúvidas. Respire profundamente na sua história. Talvez ninguém tenha explicado a você o que estava acontecendo dentro do seu corpo. Talvez você tenha aprendido sobre o amor através de tentativas, de descobertas, de feridas. Respire e sinta essas imagens que vieram dessas histórias. Talvez algumas coisas tenham sido bonitas. Talvez outras tenham sido difíceis. Respire e dê passagem a elas agora, pois agora você já sabe. Algumas coisas que você viveu não começaram em você. Talvez alguns medos, algumas escolhas, alguns silêncios. Talvez sejam ecos de histórias mais antigas. Respire profundamente nessas marcas antigas que você reproduziu por lealdade às mulheres que vieram antes de você. Histórias que atravessaram gerações e agora você está tendo oportunidade de vê-las, senti-las e incluí-las com respeito. Sinta a força e a proteção do seu eu superior, te ajudando a dissolver mais um pouco
das correntes que te prendiam, as lealdades invisíveis que te condenavam a repetir esses destinos. E fortalecida na sagrada presença do seu eu superior, você entra mais profundamente na sua alma para ver se existem marcas que ficaram. Se em algum momento da sua vida alguém atravessou os limites do seu corpo, respire profundamente nessas marcas e deixe que elas venham à luz com cuidado, com proteção, sem precisar reviver nada. Se alguém tocou você sem respeito, talvez naquele momento você tenha congelado, talvez tenha se calado, talvez tenha sentido vergonha ou culpa, mas a verdade mais profunda é que o seu corpo estava apenas tentando sobreviver. E talvez ao tocar essas memórias, você possa sentir que algo no seu corpo ainda se contrai ou se protege. E isso faz sentido, porque o corpo aprende a se fechar quando não foi seguro permanecer aberto. Mas hoje você não precisa reviver, você pode apenas reconhecer. Só reconheça e sinta. E com a presença do seu eu superior, permitir que aquilo que não é seu vá aos poucos encontrando o seu caminho de volta, sem pressa, sem esforço, sem violência, como folhas que se soltam quando o tempo já passou e aquilo que precisou se fechar não precisa mais permanecer assim. O seu corpo pode começar a perceber que agora é seguro sentir no seu próprio ritmo. Respire no seu coração e libere esses sentimentos. Dê passagem para eles com segurança e proteção. Nenhuma invasão, nenhuma história conseguiu tocar a essência da sua alma. E se algo do que aconteceu não foi escolha sua, hoje você pode devolver. Devolva a vergonha, devolva a culpa. Respire profundamente. O seu corpo merece paz. Sinta essa paz agora. E agora, a anciã que representa as mulheres da sua linhagem se aproxima novamente. Ela coloca as mãos sobre o seu ventre e diz suavemente: este lugar é um templo vivo, onde a vida pulsa, onde a criação acontece e onde a sua energia de vida habita. Respire no seu ventre e aos poucos vá percebendo que dentro de você existem diferentes formas de ser mulher, como presenças vivas, a donzela, leve, curiosa, aquela que se abre ao novo, que sente o mundo pela primeira vez, a amante, a que pulsa, a que deseja, a que habita o corpo, a que se permite sentir prazer sem culpa, sem pressa, no seu próprio ritmo, a criadora que gera, que nutre, a que transforma, a anciã silenciosa, profunda, a que vê além,
a que já não precisa provar nada para ninguém. Cada uma delas vive a sexualidade em você de uma forma diferente. Permita que todas elas tenham lugar em você, sem conflito, apenas coexistindo, disponíveis para se expressar quando for natural. E a anciã também te mostra que além dessas mulheres que existem em você, no seu corpo, existe um centro muito sutil, quase secreto, um ponto muito especial na região da sua vulva, como uma flor delicada, um espaço sensível criado para o prazer, um presente silencioso da vida no corpo feminino. Um ponto onde a energia da vida se manifesta com mais intensidade, uma expressão da sua energia sexual que não se limita ao ato, mas se expande como força criativa, como presença, como vida no corpo. E talvez, ao se aproximar desse espaço com mais presença, você possa apenas permitir sentir, sem pressa, sem expectativa, no seu próprio tempo, como quem se reconecta com algo que sempre esteve ali. E pouco a pouco, esse sentir pode ir se tornando mais nítido, mais vivo, mais verdadeiro. Uma energia sutil, delicada, que não precisa ser forçada, apenas permitida. E talvez, de forma natural, essa energia comece a se mover, subindo suavemente pelo seu corpo, até tocar o seu coração. E ao tocar o coração, essa energia se transforma, deixa de ser apenas sensação e se torna presença, consciência, criação, integração, unindo corpo e sentir, prazer e presença, como um movimento natural da vida que encontra em você um lugar seguro para existir. E talvez você possa reconhecer que essa energia também é criação, também é expressão, também é vida. E agora, a anciã retorna a você e diz: a sua sexualidade é sagrada. Ela reconhece em você um lugar seguro para existir. Cuide dela com presença, com respeito, com verdade. Que ela floresça em consciência, que ela encontre paz no seu corpo, que ela se expresse com dignidade, amor e beleza. E aos poucos, a anciã se afasta, derramando suas bênçãos. Mas ela não vai embora, porque agora essa sabedoria vive em você. E em suas bênçãos, ela derrama bênçãos de presença, de verdade, de dignidade, de amor pelo próprio corpo, de honra ao feminino que habita em você. E você recebe com respeito e gratidão. Agora, vá sentindo seu corpo novamente, a respiração, o espaço ao redor. Perceba que algo, talvez muito sutil, já se reorganizou dentro de você. E permita que essa verdade se revele em você. Eu honro a minha história, honro as mulheres que vieram antes de mim,
Honro os caminhos que foram possíveis e também aqueles que não puderam ser vividos. Agora eu posso caminhar mais próxima de mim mesma, mais presente no meu corpo, mais verdadeira no meu sentir. O meu corpo se torna um lugar seguro para mim e a minha sexualidade encontra espaço com respeito, com consciência e com delicadeza. E também com liberdade para sentir prazer, sem culpa, no meu tempo e do meu jeito. Eu me permito ser mulher no meu jeito, e assim eu sigo mais inteira, mais conectada, em paz com quem eu sou. Respire bem profundamente, integrando tudo isso. E no seu tempo, abra os seus olhos. Eu agradeço pela sua presença, pela sua entrega.